Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal do Centro de Estudos em Direito Internacional Penal. Sou Luiz Alberto da Costa Araújo e hoje vamos falar um pouquinho dessa proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos depois da reunião que teve com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acerca da faixa de Gaza. Essa proposta tem reverberado desde semana passada até hoje, plena quarta-feira, dia 12 de fevereiro, tem reverberado críticas de toda a ordem. Desde o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, direcionando como se pudesse haver ali uma ideia de limpeza étnica, outros críticos também falaram nisso, algumas autoridades de alguns países. A proposta de Donald Trump era ocupar Gaza com forças armadas dos Estados Unidos e redirecionar a população lá existente para Egito e Jordânia, obviamente que por meio de um acordo que Trump entende ser possível e necessário para que haja a possibilidade de reconstrução daquela área totalmente dizimada, praticamente, pelo conflito desde 2023. E essa proposta não caiu bem, porque primeiro se entendeu que partia do princípio de uma deslocação forçada, e aí é que alguns entendem que poderia ser uma espécie de limpeza étnica. Depois de uma proposta efetivamente imobiliária, porque Donald Trump colocou um termo Riviera do Oriente Médio, ou seja, transformar aquele local não só habitável, mas em condições de receber turismo, de receber empreendimentos e tudo mais. E algumas colocações de Donald Trump podem parecer efetivamente que se trata de uma deslocação forçada para poder tomar, anexar, né? E aí alguns já falam que isso é muito perigoso, porque basicamente pode-se entender o que vem fazendo a Rússia em relação, primeiro, à Crimeia e depois em relação ao Donbás, a área do Donbás ali na região ucraniana, que gerou toda essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas, na verdade, se a gente for analisar, e aí eu escrevi um artigo para o site Medium, que depois eu posso disponibilizar para vocês, já está disponível na nossa rede social X, @sesdinsp, né? É preciso que a gente compreenda os passos, né? Os passos de como essa proposta é construída. A gente precisa entender esse artigo, como eu falei, que está lá à disposição no canal X, né, no Sesdimp, @Sesdimp. Ela se dá desde que a gente entende que as propostas de dois estados, como costumeiramente se levanta, essa proposta já ocorre desde 1947. Um ano depois, em 1948, se estabeleceu de fato e de direito o Estado de Israel, mas não se estabeleceu o Estado da Palestina. E essas conversações vêm até hoje. Ou seja, não houve um movimento efetivo, principalmente por parte da Organização das Nações Unidas, que pudesse estabelecer, como foi feito com o Estado de Israel, o Estado da Palestina. Lembro que, inclusive, essa proposta, né, em que Donald Trump foi acusado, inclusive por muitos membros, o secretário-geral das Nações Unidas utilizou o termo limpeza étnica, a ONU também, nesse pós-Segunda Guerra, nas discussões da criação dos dois estados, a ONU foi tida como praticante de uma limpeza étnica em relação a estabelecer um Estado israelense dentro da Palestina. Quer dizer, essa questão da limpeza étnica não foi apenas para uns lados. Isso foi sempre utilizado como uma guerra, vamos dizer assim, um meio estratégico numa guerra de disputas
regionais e por interesses diversos. Se não fosse isso, depois de 78 anos passados, não tem o porquê esse Estado não existir. O problema é que hoje, e aí é que eu escrevi um artigo para o Medium, justamente depois vou disponibilizar para vocês, e como eu falei, está lá no canal do X, do Sejimp. É preciso compreender e contextualizar tudo isso. Né? A Palestina hoje, o Estado da Palestina hoje, só tem status de Estado observador nas Nações Unidas. Isso para que eles pudessem ter os mínimos das garantias, por exemplo, jurisdicionais da Corte Internacional de Justiça, bem como fazer parte do Estatuto de Roma e ter a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então é disso que se trata. Né? Reconhecimento internacional, tudo ok, mas dentro da legalidade do direito internacional, esse Estado, vamos chamar de proto-Estado, não reúne as condições efetivas para que seja efetivamente, legalmente, um Estado. Né? Tem que ter seu povo, tem que ter o seu território, tem que ter o seu governo, tem que ter as suas relações com o mundo exterior e com os outros países, dentro das regras estabelecidas pelo direito internacional. E isso até agora, pelos vistos, não foi reunido. O problema é que, depois dos eventos praticados pelo grupo Hamas, que eu falei lá no início do canal, num vídeo inicial, que para uns países é um grupo radical islâmico, é um grupo de resistência, mas para outros, inclusive os Estados Unidos, é tão somente um grupo terrorista, as práticas adotadas, inclusive que está no rol de objetivos, eles já pré-definidos, desde o documento que o Hamas expediu no ano de 2017, está acessível a todos. Aliás, dentro desse artigo que eu escrevi para o Medium, tem lá o link de acesso. Uma dessas cláusulas trata de destruir, entre aspas, o Estado sionista, né, que é o Estado israelense para eles. Então, é muito difícil ter, efetivamente, um Estado da Palestina nessas condições. Mas aí que vem o problema. Depois do 7 de outubro e dessa árdua e enorme guerra praticada do Estado de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza, todo aquele território virou escombro. São escombros em cima de escombros. E lá ainda existem 2 milhões de pessoas. A pergunta que não quer calar, principalmente para aqueles como todos nós, acredito eu, defensores dos direitos humanos. O que fazer para dar as mínimas condições de habitabilidade, as mínimas condições de vida para essas 2 milhões de pessoas? Porque a reconstrução de um espaço daquele não se dará em pouco tempo. Isso levará muito e muito tempo. Isso sem contar com a possibilidade da retomada de novos conflitos, porque as células do Hamas ainda lá persistem. Como fazer? Quais são as propostas da Organização das Nações Unidas, dos países da União Europeia que já reconheceram o Estado da Palestina? Quais são as propostas de Egito, de Jordânia? Aliás, o ministro das Relações Exteriores, ou foi o primeiro-ministro, acho que foi o primeiro-ministro egípcio, já tornou público que o Egito já está iniciando um planejamento para ajudar, em parte, a reconstrução da faixa de Gaza. O rei jordaniano, me parece que ontem, teve um encontro com Donald Trump, em que já não tratava da impossibilidade de haver um acordo nesse sentido. Por quê? Porque, apesar de muitos reclamarem que é uma limpeza étnica, o Trump está preocupado em criar uma questão imobiliária naquele local. Ele falou em Riviera do Oriente Médio, né? Trazer questões de turismo, empreendimentos. Mas a pergunta é, o que fazer com 2 milhões de pessoas, né, naquele espaço? Como é que essas pessoas vão viver até que o espaço seja concluído? Não seria melhor, por enquanto, realmente essas pessoas serem absorvidas por seus irmãos árabes
no Egito e na Jordânia? Qual é a proposta que seja, pelo menos, factível e que possibilite, por exemplo, eles permanecerem naquele local de forma a ter o mínimo de possibilidade? Ninguém apresentou. Não houve nenhuma apresentação nesse sentido. De tal maneira que acusar os Estados Unidos, e principalmente o presidente Donald Trump, disso, né, de limpeza étnica ou de estar querendo fazer um empreendimento imobiliário, é muito simples, né, quando se está em jogo 2 milhões de pessoas. O que diz a Carta das Nações Unidas? Né? O que diz o direito internacional dos direitos humanos? É isso que precisa ser questionado. Nós vamos dar apoio humanitário a essas pessoas ou vamos permitir, para além do apoio humanitário, que elas consigam ter uma vida minimamente digna? Até quando essas pessoas vão suportar do jeito que elas estão desde 2023? A situação já não era fácil antes de 2023. Vamos lembrar que a União Europeia e outros países, inclusive a Alemanha, né, verteram para a faixa de Gaza, desde 2007, milhares e milhares de euros. Qual a destinação desses recursos? Essas entidades e esses países verificaram a destinação desses recursos, se realmente foram destinados à melhoria das condições e capacidades daquela população, ou foram para as mãos do grupo Hamas para que eles pudessem fazer o que eles têm feito desde 2007? Essas são questões que devem ser levantadas. É preciso que as pessoas debatam isso. Críticas em jornais, críticas, como eu vejo, de analistas políticos, de cientistas políticos, isso é muito interessante, mas na teoria e na prática. Eu ouvi, inclusive, alguém já perguntou para o povo palestino se ele quer sair de lá para ir para o Egito ou para a Jordânia. Aí também cabe uma outra pergunta. Alguém perguntou a esse povo durante esse tempo todo se eles estavam satisfeitos com a, entre aspas, governança do Hamas? Alguém perguntou para esse povo palestino se eles estavam recebendo as condições de recursos que vinham do exterior para a melhoria das suas vidas naquele território? Alguém os perguntou? Não, ninguém perguntou. Pelo menos que se saiba. Então, é preciso que as pessoas desmistifiquem isso. Na realidade, Donald Trump, aos trancos e barrancos, pode falar coisas que ninguém goste, mas está tratando de um assunto geopolítico que eu não vejo ninguém se preocupar. Por, assim, muito menos, a ONU criou uma força de paz para o Haiti. Por muito menos, a ONU criou uma força de paz, se eu não me engano, para o Timor-Leste. A ONU tem a UNIFIL, que se estabeleceu no sul do Líbano, próximo à fronteira com Israel. Ora, e por que nunca foi feito nada nesse sentido, sabendo que o grupo Hamas utilizava aquela população e os recursos vindos para seus propósitos esses estabelecidos na sua Carta de Objetivos de 2017? Então, deixo aqui a pergunta para vocês. A proposta realmente do Trump é uma proposta imobiliária de limpeza étnica? E é uma proposta tão ruim assim? Estamos aqui à disposição para vocês, se quiserem criticar, obviamente, que vão ser críticas muito bem-vindas, e para responder a tais questões. Fico no aguardo e até um breve e outro vídeo. Grande abraço.